Boa tarde, professor. Boa tarde, caros colegas. Meu nome é Cristiano. Eu estou aqui para apresentar então o trabalho sobre equipamentos industriais e de processos, que é de minha autoria e da Denise Cavalcante. Então, nós trazemos no sumário a introdução, né, com os compressores de ar, vasos de pressão, ventiladores, bombas, reservatórios de pressurização e ejetores. Então nós sabemos que nas últimas décadas as embarcações, principalmente no setor petrolífero, elas passaram a desenvolver funções mais complexas que demandam, né, de um alto número de equipamentos a bordo. Então, para satisfazer toda essa demanda, tanto a geração de energia como a distribuição elétrica a bordo, né, dessas embarcações tiveram que ser aperfeiçoadas, buscando mais eficiências, né, em custos e combustíveis, né, redução de emissões de poluentes, né, enfim. Os compressores, então. Eles se classificam, então, quanto à aplicação, né, de gás ou de processo, de ar para serviços ordinários, de ar para serviços industriais e de refrigeração. Quanto à sua concepção, eles se classificam como volumétricos, né, ou dinâmicos. Os volumétricos se dividem em alternativos e rotativos, e os alternativos em pistão, diafragma, né. Os dinâmicos rotativos se dividem em centrífugos e axiais. Para nós, vamos abordar os alternativos de pistão. Então, os compressores alternativos, né, utilizados em embarcações normalmente são os de duplo estágio, né? Eles são também do tipo sísmico para absorver vibrações, e a principal aplicação seria na partida do MCP, que seriam os motores, o motor principal e os motores auxiliares. Eles também alimentam a oficina a bordo, né, e o sistema de refrigeração. Então, esses compressores de duplo estágio, o ar é comprimido num primeiro estágio, ele é resfriado posteriormente por um resfriador intermediário a água e passa para o segundo estágio e depois então para o reservatório. Aqui eu trago então duas fotos que ilustram, né, alguns tipos de compressores, né, que se encontra a bordo. Os vasos de pressão, então, eles são todos recipientes estanques de qualquer tipo ou formato, né, ou finalidade, capazes de conter um fluido pressurizado. Eles são utilizados em três casos gerais, né, que são o armazenamento de gases sob pressão, acumulação intermediária de gases e o processamento de líquidos e gases. As suas principais dimensões, então, são o diâmetro interno, o diâmetro externo, o comprimento entre tangentes, que seria o 7, e as linhas de tangência, né, que limitam então o comprimento entre as tangentes. Então, nesse slide eu trago alguns exemplos dessas dimensões, então, e quanto à sua posição. No que diz respeito à posição, é uma questão de projeto e opta-se então pela posição vertical ou horizontal, principalmente em função do seu espaço disponível, né? Então a gente pode observar aqui aquela dimensão que foi comentada, que é o 7, que é o comprimento entre as tangentes. A gente pode observar que a parte cilíndrica então do vaso de pressão, ele não se dá apenas na parte calandrada, né? Ele avança também uma parte entre os tampos, né? Os desvios e dimensões então a serem controlados, eu tenho as flechas, ângulos de biséis, né, diâmetro e perímetro, ovalização, distância entre centro dos bocais, distância dos bocais e acessórios. Então nessa imagem aqui
durante a fabricação de vaso de pressão, é importante ser controlado o que a gente chama de flecha, né, ou arqueamento do tubo calandrado, né, da chapa calandrada, que ele se dá através de calças nas extremidades, estendendo um fio de nylon e sendo verificada a flecha então através de uma escala metálica colocada sobre a geratriz do tubo. Nessa imagem aqui eu trago então uma das técnicas, né, de traçado de geratrizes então no tubo para se executar essas dimensões. Aqui ao lado tem um vaso já pronto, né, e onde é conferido então a projeção dos bocais, né, a distância entre os seus bocais através de uma técnica de projeção no chão. Outra coisa importante então são os tampos. Eles podem assumir alguns formatos diferentes, né? Eu tenho tampos elípticos, torisféricos, hemisféricos, cônicos, toricônicos e planos. Cabe salientar que o tampo no formato hemisférico, né, ele é o mais adequado no que diz respeito a suportar pressão, porém o espaço ocupado às vezes é muito grande, então é necessário optar por um outro formato. O mais comum seria o semielíptico. Então, a aplicação em embarcações, eu trago aqui duas fotos, né? Então, nessa foto eu tenho os vasos de pressão que vão acumular então o ar para o sistema auxiliar, né? Oficinas, né? E aqui os dois vasos de pressão que serão responsáveis então pela partida do motor. Os ventiladores, então, eles são turbomáquinas geratrizes ou operatrizes, também designadas por máquinas turbodinâmicas, que se destinam então a produzir deslocamento de gases. A classificação é segundo o nível energético de pressão, né? De baixa pressão é até 0,02 kg por centímetro quadrado, e a média pressão é de 0,02 a 0,8 e assim por diante. A altíssima pressão, então, acima de 0,25 kg por centímetro quadrado. Eles também se classificam quanto à modalidade construtiva, que pode ser centrífugas, helicoidais, helicoaxiais ou axiais, e segundo a forma das pás, centrífugos, né, pás para frente, centrífugo, pás radiais e centrífugo, pás para trás. Também segundo o número de entradas de aspiração do rotor, que pode ser unilateral ou simples aspiração, né? Entrada bilateral ou dupla aspiração. Classificação segundo o número de rotores, né? Simples estágio com um rotor apenas, então duplo estágio com dois rotores montados no mesmo eixo. Aqui eu trago então algumas imagens sobre o que foi citado nos slides anteriores, né? Sobre a sua modalidade construtiva, o formato das pás, as entradas de aspiração do rotor, né? O número de rotores. Então, bombas. Por definição, então, bombas são máquinas usadas para elevar líquidos de um nível baixo para um nível mais alto, ou para fornecer ao líquido como aumento de energia, né? Permitindo que ele flua ou crie pressão. As bombas marítimas, então, elas se enquadram em duas categorias, que são de deslocamento, né? Que são as alternativas e as rotativas, e as centrífugas. As bombas, então, elas têm dois grandes grupos, né, que são de deslocamento positivo, também conhecidas como volumétricas, e as bombas centrífugas, ou turbobombas, né? As bombas que eu vou abordar aqui no nosso trabalho serão as centrífugas e as bombas de engrenagem. Então, eu tenho a bomba de engrenagem externa, né? Trago uma imagem aqui. Elas têm uma distribuição assimétrica, né, de pressão, né? Existe um surgimento de forças radiais e axiais devido à sua construção, né? A pressão máxima é determinada então pela rigidez dos seus mancais.
Então, para uma pressão alta, né, perde-se essa relação potência-peso, né, elas limitam-se a pressão e vazão baixas, né, pode-se adaptar também à viscosidade do próprio fluido. Ela tem uma elevada gama de rotações que são permissíveis, tá, e tem uma boa resistência a partículas sólidas. Eu trago também aqui uma equação que nos possibilita então o cálculo da vazão em função da rotação, né? E esse cálculo ele leva em consideração a altura dos dentes das engrenagens, né? E, e o número de dentes, né? E também que também está relacionado com o módulo das engrenagens. As bombas de palhetas, então, também são bastante usadas, né? Tem um rotor cilíndrico, né, ranhurado com palhetas móveis, né, que são uh, colocadas então nesse anel estator, né, tem uma geometria apropriada. O movimento relativo então dessas palhetas são projetadas, né, contra o anel, né, da bomba, né. A entrada e a saída do fluido se dá então por uma abertura lateral, né, e a velocidade mínima de rotação é de 6.000 RPM. As bombas centrífugas, que são muito utilizadas, né, principalmente em sistema de refrigeração, né, do motor, né, onde dentro da embarcação existe dois fluidos, né, seriam água doce e água salgada. A água salgada ela é dessalinizada, né, para poder circular dentro do motor, e a água salgada ela resfria essa água doce que circula dentro do motor. Os reservatórios então de pressurização, eles são equipamentos então destinados a manter a pressão de líquido na instalação, e eles intercalam então um reservatório metálico, né, localizado no início da tubulação de recalque e de uma bomba ou de um sistema de bombas. Isso se dá quando se utiliza reservatório do tipo câmara de ar. Já nos reservatórios hidropneumáticos, eles são dispostos logo após a instalação de a tubulação de recalque. Geralmente em instalações muito longas se utiliza então esses reservatórios, né, em embarcações para manter a pressão da água em toda a embarcação, nos camarotes, cozinha, enfim. Utiliza-se então esses reservatórios. Os ejetores, então, por definição, eles são dispositivos destinados a comunicar energia a um fluido líquido, né, vapor ou gás, pela equação imediata, né, da conservação da energia. E o interessante é que eles não possuem nenhuma peça móvel, né. Quando o fluido motor ele é um líquido, então ele é chamado de edutor, e quando o fluido motor ele é gasoso, ele é chamado de indutor. E onde eles são utilizados, então? Né? Em instalações de bombeamento de água de poços freáticos, alimentação de caldeiras, esvaziamento de condensadores de superfícies em turbinas de vapor, né? Evaporadores, refrigeração, lavagem de gases. Aqui eu trago então o princípio, né, de funcionamento de um ejetor. E essas são minhas referências, né? Obrigado pela atenção de todos. Uma boa tarde.